governador Cláudio. Boa tarde, Silmara. Prazer revê-la aqui novamente. Gustavo. Temos vários convidados. São convidados seus, ou Cleiton? Lilo. Não sei, eu tenho que olhar. Amália. A sua internet já tá boa, né, Amália? Então, o brado é contigo. Deixa comigo. Mas eu, de vez em quando, vou pedir ao Melilo, né? Senão, não, eu Amália. tenho que fazer um pouquinho. Dá uma colher de chá para mim, Melilo. Você é insuperável. Não. Boa tarde, eu sou convidada do Sérgio. Oi, Kátia, boa tarde. Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Espero que boa tarde, Silveira. Chopper. O Luiz está dirigindo, que eu vi que ele estava dirigindo. Marcelo, companheiro Marcelo. Deve ter bastante gente realmente vinda a convite do Sérgio. É possível. A Rosângela, que está sem imagem, o Arthur, o Rodolfo. Quer dizer, o Rodolfo está com imagem. Mas eu não vi o Sérgio, hein? Não, o Sérgio não entrou ainda não. Sem ele a gente não começa. Começa assim. Poder começar até começa, que pode haver algum imprevisto para qualquer um de nós, né? Mas não, se Deus quiser, daqui a pouco ele está aí presente. Pelo menos para mim ele não avisou nada. Ele hoje já postou até o convite, ele está preparado. Deixa eu ver aqui. Tacito? Sim, Amalinha. Semana que vem que é a conferência? Né? É no dia 30, né? 30, né? Tá. Dia 30, 30 e 31. Ok. O governador Cláudio já está vendo como é que é difícil fazer agenda, né, governador? Nem me fale. Já deve estar com a agenda hiper cheia já. Não, na verdade, eu estou, em relação ao ano rotário que vem, eu estou completamente paralisado. Porque eu não sei se vai ser ou se não vai ser. Até a Assembleia Internacional, que deveria ser pela primeira vez em Orlando, em fevereiro, provavelmente não vai acontecer. Você tá numa situação que está terrível, né? Ponto de interrogação, né? Tudo vai ser de última hora, as decisões aí vão chegar de última hora, né? Verdade. Isso é muito chato, né? Você não pode se programar em algumas coisas. E tem certos compromissos que são formalizados, né? Sim. Você reserva um hotel com 40 quartos, 50 quartos. Certo, é verdade. Tem que assinar um contrato, você tem que dar um dinheiro antecipado. Para receber o dinheiro de volta é um problema. Ixi, nem fale. Presente na sala. Passei dele. Onde é que está o nosso companheiro marinheiro? Onde é que está o nosso companheiro da Marinha, fuzileiro naval? Quem? O Marcelo? Marcelo, cadê ele? Deve estar aí, Ele tá com um símbolo. Ah, tá, é verdade. O CMCI. É verdade, é verdade. Oi, Tássio. O palestrante está na área, tá? Eu vi ele entrando. Marcelo, Opa! Estar contigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Kátia é a casa de acolhida? É da obra do berço. Sou da obra do berço. Oi. Assistente social da obra do berço. Não. Não, eu estou olhando uma. Não, a Kátia eu vi, desculpa, Kátia. Eu já até te cumprimentei. A casa de acolhida que está com o nome da instituição, né? É a CAP. É a Mônica Araújo.
Da CAP. Boa. De Belo Horizonte. Pode ser o nome também, Maurício. Muda lá. Eu aproveito a todos que eu aproveito a todos que estão presentes para ir deixar o registro lá no chat o seu nome. Se não é rotariano, veio a convite de quem? Se for rotariano, de qual clube? Sendo governador, de qual distrito, de qual período? Que aí depois, ao final, facilita a nossa elaboração de estatística, por favor. Sérgio está recebendo. Eu também vi que a palestrante da semana que vem, a Jussara Xavier, também está na sala. Prazer ter você conosco, Jussara. Obrigada. Porra, beijinho, tomou seu almoço. Quintela, novamente. Boa tarde. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde a todos. Hélio Nelson, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa presidente tarde. Boa Foi o tarde a presidente todos. Wagner. Aqui, João Mário, da Obra do Berço. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Cláudio, Joper, Tássio, todo mundo. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado. Já iremos começar. Então tá bom, Deixa cheguei eu na hora fazer certa. Sim. Nós estávamos esperando você chegar para começar. Ah, obrigado. Deixa eu saber que Já me achei. Bom, Tássio, podemos zerar os microfones? Vamos. Então, opa. Deixa eu entender aqui. Vai. Fique à vontade, presidente. Então, boa tarde a todos novamente. Reforço o pedido de que deixem seus registros no chat agora o quanto antes, no início da reunião, para depois as nossas atenções estarem voltadas ao conteúdo que o companheiro Sérgio Carvalho irá nos passar. E, oficialmente, vamos iniciar a nossa reunião virtual com a tocar do sino e com a nossa querida bandeira nacional, que será disponibilizado pelo companheiro Tássio. Obrigado, Tássio. Eu convido a companheira Amália para que dê o brado do nosso Rotary Tijuca. Bom para valer. Amália. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom para valer. Obrigado, Amália. Obrigado. Nada, Bom, desculpa, vira e mexe, esse presidente fica enrolado. Nós estamos no período 2020-2021 de Rotary Internacional, que temos como tema o Rotary abre oportunidades. E o nosso presidente de Rotary Internacional
é o companheiro Holger Knack, da Alemanha, no clube, né, do Rotary Club Herzog Lauenburg-Molin, do nosso distrito 4571. A nossa governadora é a Cassima Campanha. E o presidente do Rotary Tijuca é esse que vos fala, Gustavo Creton. Quero, de imediato, agradecer aos companheiros em Rotary, aos governadores aqui presentes, tanto do meu clube, o Joper é ex-governador, o próximo governador do período que vem, que é o Cláudio Zinger, o Quintela e todos os outros que estão presentes, os companheiros presidentes de clube de Rotary, companheiros em Rotary, e dar as boas-vindas também a todos os visitantes que estão presentes em nossa sala. Isso muito nos engrandece, porque o Rotary também deve ser para a externa, do que muitos ainda acham, como não compreendem Rotary plenamente, e isso eu faço aqui uma meia-culpa, porque em parte é culpa nossa, rotariana, de passar para a sociedade como de fato é Rotary. Então, que vocês sejam muito bem-vindos, e o Rotary, sim, ele está ali para ser ponte entre nós, associados e rotarianos, e a sociedade. Vamos então apresentar o nosso palestrante, que é o companheiro Sérgio Carvalho dos Santos. O companheiro Sérgio, um minuto, ele vai trazer para nós hoje a palestra, a reunião e palestra, né, com o tema Os Primeiros 1000 Dias de Vida. E a apresentação do companheiro Sérgio Carvalho eu faço agora. O companheiro Sérgio, ele tem 63 anos, casado com a Keila, pai de uma filha e 3 filhos, tem um genro e 2 noras. É associado do nosso Rotary Club Rio de Janeiro Tijuca desde fevereiro de 2019, ocupando a classificação Desenvolvimento Organizacional Consultoria. Nesse período 2020-2021, ele assumiu, a meu convite, a presidência da Comissão de Projetos Humanitários. É acadêmico titular, fundador da Academia Brasileira Rotária de Letras, ABROL, seccional Rio de Janeiro. Cadeira 33, cuja a patronese é Maria Tereza de Almeida Rosa Carcomo Lobo. O Sérgio exerceu diversas atividades profissionais. Dentre elas, foi professor de Química e Bioquímica, engenheiro de vendas, coordenador de assistência técnica, desenvolvimento de produto, planejamento, qualidade e gerente em indústrias nacionais. Atuou como consultor em empresas como Perdigão, Instituto Brasileiro de Engenharia Nuclear, a Carioca Christian Nelson Engenharia, Embratel, Perdigão, Vitor Hugo Artefatos de Couro, entre outras 180 empresas. É isso mesmo, Sérgio? 180? Rapaz! Não sei como eu consegui, não, mas foi. Ponto, né? A minha observação. Que obtiveram, entre elas, o ISO 9001, o ISO 9002, que são certificações do
do governo. Atuou no programa de desenvolvimento do Polo de Moda Íntima de Nova Friburgo, consultor e diretor da Coco Legal, foi em 2010, indústria de água de coco, em 2019 e 2020. Ele atuou como voluntário sem fins lucrativos desde 84 na Sociedade Eunice Weaver do Rio de Janeiro, a FRONFAI, Abrigo Tereza Cristina, a Fundação Amália Dias, a GACC de Itabuna, e na Casa Ronald McDonald, de 1997 a 2008, foi conselheiro e membro da diretoria executiva, como funcionário também gerente geral, de 2008 a 2019. É fundador da ANDA Rio, da CONIAC, Confederação Nacional das Instituições de Apoio à Criança com Câncer. E como eu já disse antes, também da Abrol Seccional Rio. É consultor da Pro Bono da Obra do Berço. Realizou sua formação holística com base na Unipaz, especialização em formação de gestor de distritos industriais, no Instituto Politécnico Milano, PMI, terceiro setor, auditor internacional de qualidade pela BR, TUV e TUV Certificações, líder multidimensional, atividade transformadora. É coautor dos métodos de implantação orientada da ISO 9000, ISO 14000 e ISM Code. Coautor do livro Líder Empreendedor, 13 temas inspiradores. Atua como consultor de desenvolvimento organizacional. Então, esse é a apresentação que eu faço do nosso palestrante de hoje, que terá, não por ser associado, mas também terá os mesmos 20 e 25 minutos para nos passar esse recado dos 1000 dias de vida. Sérgio, obrigado pela sua disponibilização e tens a palavra, amigo. Obrigado, presidente Creton. Eu queria cumprimentá-lo e cumprimentar todos os presidentes presentes, né? O governador Jopper, que é meu padrinho também, e cumprimentar os governadores presentes. As companheiras Maria Luísa Marinho, que é do Rotary Tijuca, e Maria Isaura, que também é da nossa comissão de projetos humanitários, e cumprimentar todos os companheiros em Rotary. E cumprimento a minha sobrinha Fernanda, que está aqui, que está grávida, e assim eu cumprimento também todos os convidados que estão aqui presentes. Tá? Então, em primeiro lugar, obrigado por poder falar de um tema que eu tenho dedicado algum tempo já para aprender, e sou um aprendiz ainda muito superficial de tudo isso. Mas, assim, eu até gostaria que, quando eu chegasse para fazer uma palestra sobre esse tema, as pessoas falassem: ele não falou nada de novo. Porque aí eu tinha certeza de que esse tema já estava dentro da nossa sociedade e vivenciado com muita propriedade pelas pessoas. Eu vou pedir, então, para fazer uma apresentação, para colocar uma apresentação aqui. Já está liberado. Está super rápido. Eu aqui me atrapalhei aqui. Agora vai. Foi? Tranquilo. Tranquilo. Então, assim... Sérgio, você tirou da tela cheia. Saiu a tela cheia? Estava em tela cheia, você tirou. Volta para a apresentação do slide. E agora? Agora, perfeito. Ok. Então, assim, primeiro que eu não vou fazer uma abordagem muito ligada à área médica ou mesmo a uma área
social ou psicológica com muita intensidade, embora eu vá usar informações dessa disciplina. O que eu gostaria mesmo de fazer uma abordagem simples sobre esse tema é que isso contagiasse pessoas dispostas a transformar, então, o seu contexto local, principalmente iniciando pela família, pelos amigos, e pegando os nossos vizinhos, mas também, a longo prazo, fazer uma grande interferência no planeta. E um dos responsáveis por esses 1000 dias hoje ter uma voz muito forte é esse senhor que está aqui, que foi o Prêmio Nobel de Economia em 2000, que é o James Heckman, que é um economista americano, que junto de uma equipe, né, com psicólogos, estatísticos, sociólogos, etc., mudaram a equação da prosperidade. Então, o que ele disse nessa equação da prosperidade é que investir no desenvolvimento da primeira infância é reduzir déficits e fortalecer a economia. Isso traz uma mudança, porque quando a gente geralmente tem um enfoque da primeira infância, é um enfoque muito social, psicológico e tem um olhar muito maternal. Então, quando esse economista vem e apresenta isso e ganha o Prêmio Nobel e mostra nessa equação o quanto que os países podem ganhar se investirem na primeira infância, ele faz, então, uma revolução, que ainda é uma revolução para poucos, né? E é nisso que eu estou engajado também, de tentar popularizar, quer dizer, eu queria ser só mais uma vozinha dentro desse planeta, falando um pouco mais sobre isso, aproveitando o estudo, não só dele, mas de médicos e de psicólogos, sociólogos, educadores, que aprofundaram essas questões e que hoje geraram um material bastante grande que pode ser muito útil para todo mundo. Então, em primeiro lugar, o que são os primeiros 1000 dias? Né? Então, ele compreende 3 etapas. Né? A primeira etapa é a gestação, são 270 dias, mais ou menos. O primeiro ano de vida, mais 365, e o ano 2 são mais 365. Então, 770 mais 270, a gente chegou... 730 mais 270, chegamos aos 1000 dias. Então, o que nós estamos falando é entre a gestação e o segundo ano de vida, antes dessa criança completar 3 anos. Se a gente quisesse ser um pouco mais rigoroso, nós deveríamos voltar um pouco antes da gestação. A gente sabe que hoje existe muita gestação precoce e que acontece, às vezes, sem um devido preparo. E quando a pessoa acorda, às vezes já está no 2º mês, 3º mês, e não está ainda com o organismo, nem está psicologicamente preparada para enfrentar essa jornada. Então, se a gente fosse mais rígido, poderíamos também antecipar um pouco mais o preparo, né, das jovens para ser mães, e digo até das famílias, né, de casais, para que eles possam ter essa criança em melhores condições e estarem mais preparados para enfrentar esse dia a dia. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada etapa, rapidamente, mas existe um material muito grande, que depois eu posso deixar para a internet, mas como o tempo aqui é de 20, 25 minutos, não dá para aprofundar muito nesse tema completo. Né? Os primeiros 1000 dias é que acontecem as maiores transformações da vida e são fundamentais para cada um. É a maior fase do crescimento, é uma grande expansão celular, o crescimento é muito mais acelerado, então a gente parte de 2 células, né, quase que meias células, que se juntam, né, e a partir dessa primeira célula você vai criar bilhões de células em um organismo inteiro. Então, nada do nosso organismo se transforma tanto quanto nessa fase dos primeiros 1000 dias. Mas não é só a questão física, é toda uma questão neurológica, psicológica, motora, que vai junto também desse crescimento. Então, existe uma questão também que não é muito levada em consideração, que é a questão imunológica. A criança até os 2 anos de idade não tem a imunologia dela muito qualificada, ela não está preparada para enfrentar grandes doenças, etc. Daí a importância de uma vacinação sempre precoce e nas datas certas, porque essa situação imunológica ela vai se completar mesmo lá pelos 7 anos, mas
aos 2 anos, ela já tem uma consistência imunológica bastante grande, né? Existe um desenvolvimento neurológico também que é absurdamente grande e, claro, todo o desenvolvimento mental, cognitivo, que vem atrelado a isso tudo também. Então, o que a gente está falando é que isso não afeta só a criança que está com a gente, né? Se a gente imaginar que toda a humanidade um dia foi um bebê, isso afeta toda a humanidade. Então, se a gente tivesse, né, um olhar muito forte para essa primeira fase, para essa fase da vida, para os primeiros 1000 dias, certamente a gente poderia afetar toda a humanidade. Então, a gente sabe que, pela desigualdade social, cultural que nós vivemos, isso tudo é muito fluido ainda no nosso planeta. Mas quanto mais gente nós contagiarmos e quanto mais pressionarmos também o poder público para que ele possa investir um pouco mais nisso, e não é só o poder público como Estado, mas o Estado como um todo, né? Que as leis possam facilitar um pouco mais o desenvolvimento de uma infância saudável, isso seria muito bom para toda a humanidade. Muitos países já avançaram muito nisso, nós ainda estamos bem atrasados, mas muitos países avançaram desde 2000 para cá muito nisso, porque entendem que isso é um investimento e uma qualificação para o futuro. Nós ainda não acordamos para isso no Brasil e existem pontos, né, em que você pode dar como referência, mas ainda há um distanciamento muito grande desse mundo, né? E se nós queremos pessoas melhores para o futuro, e essa é a reflexão que a gente tem que fazer, não tem jeito. A gente tem que conversar mais sobre os primeiros 1000 dias. Então, ainda que a gente não tenha, não vai entender tudo que a gente vai falar, ou que a gente não memorize tudo que nós vamos falar daqui para frente, só lembrar que são esses primeiros 1000 dias que vão afetar a vida inteira de uma pessoa e que cada criança, se for bem tratada nessa etapa, traz um desenvolvimento maior para o seu país, terá menos custos de saúde, né? E, claro, darão respostas melhores à sociedade. E o mais importante, serão pessoas menos violentas. Só que a gente sempre deixa para o outro essa responsabilidade, coloca na mão do outro, dos pais apenas, ou de um governante, ou mesmo do Estado, mas é preciso que toda uma sociedade se mobilize para isso. E é bom discutir o que cabe a cada família, já que essa criança vem no seio de uma família, e o que cabe à sociedade. Algumas gravidez precoce ou simplesmente ocasionais e sem muita definição de que era aguardada ou que se desejava, ela simplesmente fica numa vulnerabilidade social muito grande e coloca em risco, inclusive, esse adulto no futuro. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da gravidez, né? É claro que toda mulher se prepara para quando está grávida, né? Pelo menos deveria se preparar quando está grávida. Às vezes não se prepara ou por falta de condições financeiras, físicas ou até psicológicas mesmo. Mas o ideal é que a mãe se preparasse, né? Tem a história do ácido fólico, que desde que eu sou criança eu ouço que toda grávida tem que tomar ácido fólico, etc. Tal, mas isso é muito pouco. A gente precisa saber mais. Nessa fase da gestação, por exemplo, é nessa fase que você vai criar as preferências alimentares do bebê. Então, a partir de mais ou menos 22 dias, 25 dias, um pouco menos em alguns casos, mas a partir dessa idade, o bebê já começa a perceber o gosto das coisas. Existem os flavors, né, que são esses neurotransmissores que através desses flavors que chegam aos neurotransmissores, ela começa a perceber que tipo de alimentação a mãe está fazendo. E isso vai influenciar até os 2 anos de vida. Então, se uma mãe quer que o seu filho nasça tenha mais facilidade de comer banana, maçã, e ervilha e cenoura, tem que comer isso já nos primeiros dias de gravidez. Ele vai acostumando com esses sabores, é claro que ele vai eleger algumas preferências, mas ele vai usar isso como
uma construção de hábito nesses primeiros 1000 dias. Então, não basta apenas comer uma comida, eu como isso que é saudável. Não, tem que comer uma dieta balanceada para que seja útil para essa criança também, para que os nutrientes cheguem até ela também, mas deve ser rica para que essa criança possa acostumar com esses hábitos alimentares. Conversar com uma criança, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, mas a partir de que idade a gente conversa com uma criança? A partir de que você sabe que está grávida, começa a conversar, né? Tem uma pessoa que participou de uma das palestras, que depois me fez um contato pessoal e falou que ela passava um período quando ela já começava a conversar, quando eu podia estar fértil, então eu já começava a conversar com o bebê. Na 5ª vez deu certo, mas ela já começava precocemente a conversar para não perder muito tempo. Então, quando que a gente começa a conversar? Assim que esse bebê é gerado. Você pode conversar e ele vai começar a perceber. É claro que na gestação, o que é mais forte é a mãe, né? O coração da mãe, o cheiro da mãe, os hábitos da mãe, tudo isso vai influenciar muito essa criança. A mãe influencia muito essa criança. Mas ele vai começar a acostumar com a voz do pai também, se o pai conversar também com o avô, com o tio, com as pessoas à sua volta. E essa pluralidade também ajuda a ele entender mais tarde a pluralidade social em que ele vai estar. Então, é muito importante que as pessoas da família conversem com esse bebê, né? E momentaneamente falem próximo a ele. É claro que ambientes muito tumultuados também são ruins para essa criança, né? E não é muito desejável, porque o ambiente também influencia nessa fase essa criança. Então, eu falo isso porque os meus filhos, e principalmente o Felipe, que eu estava mais treinado para isso também, e tive mais apoio para isso, mas a gente colocava música clássica sempre, isso, bossa nova, Beatles, e é o que ele hoje mais ouve, né? E ele tem uma preferência também por outras coisas, mas essa é tocar e ele gostar imediatamente, né? Então, músicas clássicas nós usamos também, e o Felipe, às vezes, está trabalhando lá no computador, ele fez 9 anos segunda-feira, e ele põe uma música clássica para ouvir também. Então, é nessa fase que a gente pode construir essa criança, esse adolescente, esse adulto. É 100% desse adulto? Não. Mas existirão grandes influências nesse período. O tabagismo ou um ar muito poluído pode causar, por exemplo, restrição dos vasos sanguíneos e restrição do desenvolvimento do bebê. Então, crianças, foi feita uma pesquisa na Inglaterra, crianças em que a mãe fuma ou está num ambiente de muita fumaça, por exemplo, de muito cigarro, as crianças nascem menores, né? Porque há uma constrição de vários vasos, então não há uma irrigação tão grande, então o organismo se adapta a essa condição. Nessa fase, por exemplo, mais ou menos 65% da energia que a mãe gera para esse bebê é do cérebro, do sistema nervoso como um todo. Com menos de 30 dias, você já tem praticamente a formação do cérebro já bem encaminhada, a coluna vertebral se formando e já uma ramificação nervosa. E nessa fase, ele já tem tato, né? Ele já tem tato. Então, ele começa a sentir coisas porque ele vai se esfregar naquela parede do útero e tudo, e ele começa a desenvolver o tato. Então, é possível também que a gente possa estimular, né, acariciando um pouco mais, e ele sentir que existem movimentos diferenciados ao que ele está ali, e se tiver acompanhado de uma voz, com certeza, uma voz meiga, carinhosa, com certeza isso vai adiantar bastante. Então, se tiver alguma dúvida depois, eu volto um pouquinho a esse pedaço, porque senão não dá tempo de falar das outras fases, né? Bom, tem a fase até 1 ano, né? A criança, assim que nasce, né? Ela tem vamos dizer assim, ela tem uma explosão neurológica ali, né? Quando ela nasce, chora e dá aquele choro,
a formação de centenas de milhares de sinapses simultaneamente, continuamente. E aquilo continua agora para o resto da vida. Sinapses são a junção dos nervos, né? E geralmente são feitas isso com alguma função para o nosso dia a dia. Então, é claro que a luz, o ambiente, né? A audição fica próxima, né? A visão ainda é muito turva, mas começa a ter um aspecto de divisão um pouco mais claro. A respiração queima, né? E essa oxigenação, que é importantíssima, né? Ela faz com que, se não for bem feita, essas sinapses não formam. Então, ela faz com que esse desenvolvimento neurológico instantâneo ali na hora do nascimento se dê. Então, é muito bom realmente ter as famílias, ou pelo menos o pai, né, junto com o nascimento do filho, pegá-lo, e é uma voz também conhecida como a da mãe, né? E assim que possível colocar a criança junto da mãe. E isso hoje já é uma coisa um pouco mais trabalhada, né? E antes as crianças eram segregadas imediatamente da mãe e o pai só ia ver um tempo depois. Enfim, hoje já há um ambiente um pouco mais favorável para essas crianças nascerem, né? Ela vai se desenvolvendo e claro que até uns 4, 5 meses de idade, quando ela começa a sentar, o mundo é a mãe. Quer dizer, é a mãe. A referência é a mãe. Até os 6, 7, 8 meses, depende da criança, ela e a mãe se consideram ela considera ela e a mãe uma coisa só. A medicina hoje já chama isso de conjunto mãe e filho, né? Até 6, 7 meses. Então, não há uma separação, uma identidade muito clara dessa criança ainda. E ela, claro, quando ela começa a sentar, 5 meses, 6, ela começa a olhar o mundo, porque ela só olha para cima, na maioria do tempo, ou quando está no colo, mas ela começa a sentar e ela a mudar a posição. É claro que nessa fase, até essa etapa, por exemplo, quanto mais estímulo essa criança tiver, melhor. E eu estou falando de estímulos gerais, sonoros, visuais, de tato, enfim, todos esses estímulos vão ajudar na formação dessas sinapses e também no entendimento, no desenvolvimento dessa criança. Desenvolver, o des é não, é negação, e envolver é quando você está junto com alguma coisa, né? Então, desenvolver é tirar o envolvimento. Nessa fase de 6, 7 meses, é que ele começa a se ver como criança e a se desenvolver da mãe, a tirar o envolvimento pleno da mãe. Mas não é suficiente isso. Então, às vezes, você vê mães que reclamam, mas o meu filho chora, né? O professor Maris fala muito disso, né? Maris Filho, que fala muito sobre a primeira infância, ele fala, a gente tem que avisar os casais que bebê chora, porque eles reclamam, chegam no consultório e falam, mas ele chora muito. Doutor, ele só quer a minha mãe. E é verdade, ele quer a mãe porque é a grande referência dela. O pai tem que participar, e desde cedo, se ele participa, facilita um pouco mais esse desenvolvimento, esse desenvolver da mãe, e aí ele começa a criar relações com outras pessoas também. Então, ele começa a entender o mundo um pouco melhor, começa daqui a pouco, com 8 meses, a engatinhar e a explorar o mundo, a explorar coisas, né? E tem hora que ele se detém nitidamente, assim, demoradamente em cima de um objeto, é que ele está aprendendo aquilo ali. Então, tem gente que, às vezes, numa certa fase da vida, a criança, às vezes, está parada e a pessoa se incomoda que ela está quieta olhando aquilo ali, né? E aí, vamos lá, você está bem? Fica parado. Ele, às vezes, precisa de um tempo. O estímulo não tem que ser o tempo todo, ele precisa de um tempo parado, porque isso faz com que as ondas cerebrais baixem e ele consiga reter as informações que ele está tendo naquele mundo dele ali, né? Aí vem a papinha, vem a comida, vem os gostos, e desde cedo é importante, né? Como eu falei, que se a gestação teve uma alimentação bastante rica, provavelmente ele vai aceitar essa alimentação com mais facilidade. Não é garantido, mas a probabilidade é muito grande de que ele aceite essa alimentação, sem tantas dificuldades, né? Bom, e aí tem algumas outras questões aqui, mas eu marquei o tempo aqui, eu já estou um pouco atrasado. De 1 aos 2 anos, ele começa, então, a andar, né? E aí, quando ele começa a andar,
a gente não segura mais, e quem tem filho sabe, começou a andar o resto da vida eles andam, e cada vez para mais longe, né? E vão ficando longe, a adolescência eles vão para mais longe, enfim. Esse andar faz com que ele também descubra outras atividades, e o que é importante é que haja também, né, aqueles estímulos gerais, não só o psicomotor, mas o sonoro, né, o auditivo, o da música, o da conversa, o da história. Quer dizer, desde cedo você pode contar história para essa criança, desde cedo, desde meses de idade você pode contar uma história para ela. E isso vai acostumando ela a ter esse gosto pela leitura. Então, eles vão primeiro gostar de história para depois gostar de ler. Então, vão ter menos dificuldade para aprender a ler, provavelmente, e vão ter mais facilidade para entender essas questões mais cognitivas também. Então, nessa fase de 2 anos é que ele está começando, que essa criança está começando a ter uma imunologia bem mais forte, mais consistente, e aí sim está na hora dela ir para a creche. Esse seria o mundo ideal, né? O mundo ideal é que essa criança vá para a creche aos 2 anos, né? Mas esse não é o mundo real. O mundo real é que as mães precisam trabalhar, os pais precisam trabalhar, né? E isso faz com que eles também tenham alguma dificuldade e algum distanciamento desse filho, dessa criança. Então, teve uma pesquisa na Inglaterra, foi feita com homens e mulheres, para ver o tempo efetivo que os pais dedicavam aos filhos. Os homens, por exemplo, foi uma coisa absurda. Deu mais ou menos 18 minutos por dia que um pai dedicava efetivamente ao filho. Ele pode estar em casa, pode estar dormindo, pode estar escovando dente, mas dedicar ao filho era, em média, 18 minutos por dia. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então, só que as mulheres também que estavam trabalhando não ficaram muito além disso, não, né? Sempre tinha aquela questão de estou cansada do trabalho, agora eu preciso relaxar um pouco, ainda tem uma criança para cuidar e vai por aí. Então, geralmente, nesse período acontece, né, o que um médico brasileiro, que é o Dr. Marins, falou sobre... Ele disse que isso seria a terceirização do cuidado da criança. Então, acaba deixando com uma avó, com uma babá, ou leva para a creche muito precocemente, porque a pessoa tem que dar conta de outras atividades. E tem que dar conta mesmo, senão perde o emprego, e aí ameaça até a sobrevivência da estrutura familiar. Então, tem muita questão que a gente precisa discutir nesse período aí que compreende os 2 anos, né? Então, se a sociedade ainda precisa que essa mãe ou que esse pai volte para o trabalho mais rapidamente, a gente precisa construir mecanismos, né? E ter, talvez, possibilidades dessa pessoa, dessa criança, ter uma atenção e estar em lugar seguro. Então, as creches precisam ser muito bem escolhidas para que haja uma ambientação e um projeto pedagógico também, um projeto psicológico, um projeto psicomotor, um projeto artístico, que tenha, né, como base a estimulação do desenvolvimento dessa criança. Então, isso tudo é muito importante para que ela chegue aos 2 anos com uma capacidade maior e possa aproveitar dali para frente o que a vida pode lhe oferecer. E aproveitar melhor mesmo e ter um desempenho melhor. Fora isso, nada vai substituir o amor. O amor é algo que é a base de tudo isso. Quer dizer, tudo isso que eu estou falando, se não tiver amor, também não adianta de nada, como disse Paulo. Então, se não existir amor, esse esforço não vai ter o mesmo efeito, tá? Então, é necessário que haja muito amor, que haja uma demonstração clara de que essa criança é muito aceita e que, principalmente, ela se sinta segura junto das pessoas que a rodeiam. Então, nem sempre, e pela sociedade que nós temos, e muitas crianças nascem, as mães estão em situação de vulnerabilidade, os pais estão em situação de vulnerabilidade, ela nasce numa situação como essa, então as chances delas terem mais dificuldades e
claro, se tornarem pessoas mais violentas também pode acontecer. É muito comum o seguinte, se você pegar um caso de uma mãe que bate na criança, ela vai dizer que apanhou também da mãe, e isso é uma história que não acaba, né? Então, vai se repetindo esse ciclo vicioso, e a gente tem que fazer uma intervenção para quebrar esse ciclo vicioso. Alguns mitos atrapalham essa fase. Por exemplo, não vou pegar, deixa ela chorar, não vou pegar do berço, porque senão acostuma mal. É o contrário. Nós precisamos pegar essa criança e acolher. Ela não tem outro mecanismo para se comunicar ou para dizer que não está bem, a não ser o choro. Então, o choro tem que ser acalentado. A gente tem que pegar essa criança do berço e aconchegá-la. Algumas crianças são mais seguras, outras mais inseguras, outras menos inseguras, mas algumas vão precisar mais, outras vão precisar menos, mas elas vão precisar que sejam acolhidas quando choram. Quando choram, tem alguma coisa acontecendo com ela e que ela não está bem. Então, essa história de que se pegar do berço vai acostumar mal, balela, isso não existe. A gente precisa reduzir o estresse que esse choro gera. A criança, na realidade, vai estar submetida a 3 tipos de estresse, né? Um estresse que eu diria que é o estresse construtivo, né? Ela vai ter que aprender a comer ou a pegar alguma coisa, então há uma dificuldade. Com o tempo ela vai aprendendo um tipo de comida, ela vai aprendendo, num determinado momento ela pode reagir, mas com o tempo ela vai aceitando e vai evoluindo. E assim com todo aprendizado. O aprendizado gera um pequeno estresse, mas é positivo. Existe um estresse que é o estresse tolerável. Por exemplo, ela leva um tombo e se machuca e chora. E aí ela quer logo a mãe, né? E parece que a mãe tem realmente a capacidade mágica de curar a dor do filho, né? Coloca ela lá e ela, então, se acalma. E, com isso, ela consegue diminuir o estresse dela naquele momento. Mas existe um outro estresse, que é o estresse tóxico, que esse nós temos que evitar a qualquer jeito. Porque nessa fase, ou em qualquer outra fase da vida, mas principalmente nessa fase, esse estresse tóxico limita muito a capacidade cognitiva e o desenvolvimento neurológico dessa criança. Existe uma coisa que os médicos chamam de poda neuronial, que é a perda de neurônio por estresse tóxico. Então, se a gente não cuidar desse estresse, ela vai perder o neurônio, vai perder sinapse que já estava pronta, vai ter dificuldade para o seu desenvolvimento cognitivo, vai ter dificuldade de aprender na escola alguma coisa, vai ter dificuldade de comportamento, vai ter tudo isso que a gente está querendo evitar com esse acolhimento. Então, esse estresse tóxico, tem uma pesquisa na Inglaterra que toda vez que uma pessoa, por exemplo, tem um traumatismo craniano, tal, antes de abrir a cabeça, os médicos vão lá e tiram e dosam uma proteína. E um grupo de cientistas ingleses começaram a pegar crianças submetidas a estresse e tirar o sangue e fazer análise e viram que existe a mesma proteína. Quer dizer, a mesma proteína que existe numa pessoa que está passando por um estresse agudo, de um traumatismo craniano, de um acidente, tem numa criança de meses de idade se ela está submetida a um estresse. E isso há uma perda neuronial que não se recupera mais. Então, reduzir o estresse para ficar apenas o positivo para que ela possa se desenvolver. E o tolerável, que vai ser os pequenos acidentes da vida, e quando esses toleráveis acontecer, ter sempre alguém que acolha esse momento, né? Isso faz uma diferença grande. Então, eu sei que algumas pessoas, não, deixa ele se virar aí, ele caiu. Eu mesmo já fiz isso com meus filhos antigamente. Uma vez alguém falou, não, você está errado, você tem que acolher primeiro, depois você deixa ele se virar, mas primeiro acolhe. Então, essa mudança de visão é que pode gerar pessoas melhores. E tem uma discussão da sociedade, né? Existem alguns países, por exemplo, que a licença maternidade são 2 anos, né? E eu sei que num país como o nosso é muito difícil entender isso, que a gente sempre olha pelo lado do custo, e na realidade esses países que são muito mais pobres que o nosso conseguiram resolver os seus problemas de uma forma muito tranquila. A própria Hungria, não estou falando de Dinamarca, não. Estou falando da Hungria, por exemplo, que tem isso muito desenvolvido, né?
Mas em alguns países, a mãe tem uma licença de 2 anos, mas se ela para de amamentar, há uma alternância ou até uma substituição pelo marido. O marido cuida da criança enquanto ela vai trabalhar e, às vezes, eles dividem horas do dia no trabalho para que possam estar com essa criança o tempo todo. Esse seria um dos caminhos, mas isso cabe uma discussão social como existiu nesses outros países antes de existirem essas leis. Tá? Então, se não é possível, né, os pais estarem com as crianças, nós precisamos de creche. Né? Pode ser uma avó, pode ser uma babá, mas alguém que ame essa criança e que goste de criança. Nas creches, a primeira seleção que devia ser feita sempre é: essa pessoa se sente feliz em trabalhar com criança? Depois olha as outras qualificações. Ela tem que ficar feliz por estar trabalhando com criança. Não pode ser apenas um emprego em que ela fez uma formação e precisa trabalhar e vai trabalhar. Não, ela se sente feliz em estar com criança, ela gosta de estar com criança, ela se importa com criança. Esse seria o primeiro crivo de um processo seletivo de uma creche, para que garanta que tudo que vai ser feito depois, o projeto psicológico, pedagógico, o projeto psicomotor, o que for, de artes, de música, de capoeira, o que for, seja feito com bastante cuidado e com bastante amor. Então, esse seria um cuidado que a gente precisaria ter. Fora isso, não há como manter essas pessoas fazendo um bom trabalho se não houver um treinamento muito forte. E, claro, elas precisam ter não só o conhecimento disso que nós estamos falando aqui, mas ter a habilidade para transformar isso em ação, porque esse conhecimento não serve para nada se não for transformado em ação. Então, é preciso que que esses profissionais que estão na creche se apropriem desse conhecimento, mas, mais ainda, que desenvolvam habilidades de fazer isso acontecer. E, se for possível, que a gente consiga, né, a cada um que chega, transmitir para eles esse ensinamento e esse cuidado que é necessário para cada criança. Então, o profissional da creche não é uma pessoa que a gente... eu tenho uma menina lá muito jeitosa que gosta de trabalhar. Não, está precisando trabalhar, gosta de trabalhar. Não, ela gosta de criança, ela se sente feliz em estar com criança, porque precisa desse olhar e precisa desse cuidado. Tá? Então, é claro que a gente pode ter essa criança junto com a família, mas é preciso, muitas vezes, que uma creche exista. Eu vou dar o exemplo aqui da Obra do Berço, né, do qual eu também faço parte, e que tem esse cuidado, né? Quer dizer, o olhar da Obra do Berço é para que essas pessoas que lá estão tenham, e principalmente as crianças, um ambiente saudável, no sentido de que é protegido e é cuidado, e que é o melhor ambiente para essa criança se desenvolver. E que essas pessoas que lá estão, tanto funcionários quanto voluntários, consigam transmitir esse amor para essas crianças. Então, numa hora de uma refeição, por exemplo, é muito importante olhar nos olhos dessa criança. Então, não pode ter mais do que uma pessoa para cada 2 crianças, senão você não consegue dar o alimento olhando para aquelas crianças. Você consegue, enquanto uma está mastigando, entregar para outra, mas não muito mais que isso. Então, esse cuidado é que faz a diferença no desenvolvimento dessas crianças, né? E aí, a Maria Luísa, que é presidente da Obra do Berço, está presente aqui, mas eu vou fazer em nome dela o convite para quem quiser conhecer. Fica ali na Lagoa, e é um projeto, é um prédio muito, muito bonito, foi um dos primeiros projetos feitos pelo Oscar Niemeyer. É uma relevância mundial a obra que ele fez ali, como arquitetura, e representa o Oscar Niemeyer jovem. Dá para conhecer esse lado também. Mas vale a pena conhecer como que são as atividades e como que isso é desenvolvido. Para quem quiser também, entra lá no site, né, www.aobradoberçorj.org.br. Mas, voltando aqui, é preciso que haja uma estrutura, né? E essa estrutura tem que vir de cima. A governança tem que estar alinhada com todos esses princípios, com todos esses valores, entendendo claramente o que é isso. E, claro, tem que ter a disponibilidade de investir muito em capacitação. É isso que vai fazer a diferença.
o projeto pedagógico tem que ser visto, relido, e é claro que existem muitas esferas de fiscalização, juizado de menores, conselho tutelar, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, o SEBAS, enfim, existem vários órgãos, juizado, tudo mais, o próprio Ministério Público, todos eles estão lá fiscalizando o tempo todo. Tá? Mas, mais do que atender uma fiscalização, nós temos que entender qual é o nosso objeto e qual é a importância desse objeto, e fazer disso uma obra-prima, porque cada criança dessa tem que ser tratada individualmente como obra-prima. Nós temos esse desafio. Tem hora para comer, tem hora para subir, tem hora para tomar banho, hora de dormir, várias coisas que são padronizadas, que, portanto, são impessoais. Então, é nesse tratamento da criança, nesse tratamento, nesse olhar que cada voluntário, cada funcionário e cada dirigente vai ter por essa criança, é que a gente pode fazer uma diferença grande como resultado final, como impacto social. É claro que a gente poderia... Sérgio, Oi. Você já está dando encaminhamento final? Sim. Tá bom, obrigado. Já passei muito do tempo, estou vendo aqui. Já passei 11 minutos dos 25 minutos. Uma questão, o que eu estou querendo agora, só para concluir, é o seguinte: eu dei só uma pincelada geral em tudo, mas é necessário que essas questões sociais relacionadas à família e à sociedade tenham mais fóruns e que a gente participe mais dessa discussão. Claro, existe todo um processo de governança e gestão que está sendo desenvolvido em diversas instituições voltadas para isso, mas é preciso que a sociedade, eu acho que nós aqui do Rotary temos esse compromisso também, né? Em setembro foi o mês da infância, embora para nós aqui no Brasil outubro seja o mês da infância, a gente precisa aprofundar um pouco mais essa discussão. E se alguém depois tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Muito obrigado. Eu não sei, essa apresentação não é a minha, não. Acho que alguém apresentou alguma coisa aqui. Não sei onde é que entrou aqui. Bom, eu vou terminar aqui essa apresentação apenas com duas imagens que representam, né, a força do voluntário e também uma mãe com uma criança e um pouco dessa felicidade, dessa alegria que é contagiante quando se vai à obra do berço. Gente, muito obrigado pela oportunidade de falar de um tema que realmente eu acho que é relevante, não apenas para essa criança que eu estou mostrando aí, nem apenas para nós, mas para a humanidade, porque a humanidade começa, cada um de nós começou sendo uma criança. O Sérgio, não está compartilhada a tua tela, Sérgio. Compartilha para a gente ver a imagem que não está compartilhada. Não? Não. Espera aí. Aconteceu alguma coisa aqui. Espera aí. Sumiu o zoom aqui. Enquanto o Sérgio está procurando a imagem para disponibilizar, aqueles que queiram fazer pergunta, por favor, acionar a mãozinha para interagir com o palestrante. Foi agora. Então, é só isso. É a força desse voluntariado, que hora nenhuma parou de trabalhar lá, e da alegria, né, da mãe de uma criança, esses são lá da obra do berço, e que acaba contagiando a gente. Tá? Muito obrigado aí. Nós que agradecemos, Sérgio. Parabéns mais uma vez. Essa abordagem é muito importante, eu como com você dessa importância. Vamos adiantar, o Tácito. Você tem o controle de quem levantou a mãozinha e já quer interagir, fazendo pergunta? Nós temos a inscrição aqui do governador Cláudio Zinger. Então, por favor, governador, libere seu microfone. Obrigado aí pela oportunidade. É apenas uma pequena adição a tudo isso que o
companheiro Sérgio apresentou magistralmente, né? Obrigado aí por compartilhar com a gente, é que as instituições de adoção, já desde há muito tempo, elas estão com esses 1000 dias na cabeça. E as adoções estão sendo aceleradas ao extremo. Antigamente se podia levar anos até encontrar um lar para uma criança adotiva. Hoje as coisas estão sendo aceleradas e de uma maneira muito inteligente. Eu tive a oportunidade de ter contato com esse assunto um tempo atrás e realmente as instituições estão acelerando ao máximo, exatamente, provavelmente, Sérgio, para encaixar dentro desses 1000 dias que você está aí mencionando para a gente. Era só um adicional que eu queria acrescentar. Obrigado. Obrigado, governador. Não só as instituições hoje estão mais sérias em relação a isso, como também houve uma redução do número de crianças juntas e também uma definição de quantidade mínima de profissionais para cada criança atendida. Quer dizer, a gente já avançou bastante, né? Eu acho que alguns saltos foram dados aí pelo ano 2004, 2006, já deram saltos bastante grandes. Mas, assim, ainda é pouco diante da demanda, né? A demanda nossa ainda é muito grande e os recursos ainda são muito poucos. Mas é verdade, houve um avanço muito grande e nos últimos anos até as adoções estão mais sérias. É isso. Posso falar? Sim, alguém por favor. Eu posso falar? Pode falar, Maria Luísa, por favor. Olha, primeiro eu queria agradecer ao Sérgio pela palestra tão brilhante, ao Rotary Tijuca, aos todos os companheiros, enfim. Eu queria dizer que a Obra do Berço faz esse trabalho há 92 anos. Há 92 anos que nós queremos que essa criança que nós carregamos no berço, que ela seja uma criança vencedora. Então, a Obra do Berço tem uma história de sucesso ao longo desses anos. É pena que isso não vem do jornal, né? Pena que é tão difícil as pessoas acreditarem que investir na primeira infância é o melhor investimento para um país, né? Então, eu agradeço muito aos voluntários, ao Sérgio, que está me ajudando com meu marido a mudar todo um sistema de gestão para que o nosso trabalho apareça mais e conquiste mais a cidade do Rio de Janeiro e o mundo, né? Então, muito obrigado. Obrigado. Eu para falar, companheiro Tassi. Sim, eu vi a sua inscrição aqui. Pode falar, companheiro Jope, pode falar, por favor. Então, companheiro Sérgio, é uma satisfação imensa ouvi-lo sempre, em qualquer lugar, sobre qualquer tema. Você é uma pessoa inspiradora pela sua forma de ser e pela maneira doce de se comunicar. E a propósito da Obra do Berço, que você tão enfatizou, e agora a Maria Luísa acaba de falar, nós não podemos ignorar a presença do Rotary da Lagoa. O Rotary da Lagoa é um grande divulgador e eles fazem um esforço grande para estarem juntos com a Obra do Berço em várias iniciativas. Portanto, o pouco que eu conheço da Obra do Berço é através do Rotary da Lagoa, pelo entusiasmo especialmente do casal Edson e Elizabeth, que é o atual presidente daquele clube. Então, parabéns à Obra do Berço, na Lagoa. E você, cara, é meu mestre. Muito bom, excelente. Jope, assim, eu não sei se você sabe, mas a Maria Luísa e o Marinho são companheiros nossos do Rotary Lagoa também. Obrigado pela informação. Desconhecia e me desculpa, viu, Maria Luísa? Você vê que eu sou um péssimo associado ao horário do... Não é não. Sabe por quê? Porque o Rotary, ele todo se dá as mãos. Então, é um Rotary no coração de todos, né? Então, é por isso essa marca, né? Essa roda que gira, nós somos todos
um só ideal, fazer o bem, né? Estarmos juntos. Então, eu sou rotariana, tá? E tanto faz o clube, nós somos todos rotarianos. Muito obrigada. Isso aí, Maria Luísa. Show. Mais alguém inscrito? Tá. Não estou ouvindo. Companheira Maria Inês, do Guaratiquetá, do presidente Maria Inês, por favor. Só um instantinho, Maria Inês. Depois dela tem mais alguém? Não, por enquanto não. Então, fechamos com ela e comigo, e aí a gente encerra. Ok. Ok? Obrigado. Ok. Eu só gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. A minha internet está muito intermitente. Pode continuar, por favor. Então, tá bom. Não ouvi toda a sua palestra, algumas partes ficaram falhas, mas eu gostaria de mencionar dentro desse tema, nós somos voluntários aqui em Guará de uma instituição que chama Fazenda da Esperança, e ela trata de drogadição. Ao longo desses anos, já faz mais de 10 anos que nós estamos lá dentro, fez um projeto muito grande lá, mas aí já é no final para reinserção social. O que eu quero dizer é assim, como nós acompanhamos vários eventos e temos contato com todo mundo, essa parte dos 1000 dias do ser humano é tão importante que a gente vê o resultado final, para o mau exemplo, né, lá, chegando à drogadição do ser humano, sem ele entender, na maioria das vezes, o porquê, né? Então, isso é um assunto para se pensar muito, essa necessidade de se esclarecer. Lá eles tentam fazer algumas palestras com terapeutas, tal, para a família toda, contando o que houve e a influência desses 1000 primeiros dias na caminhada do ser humano, né? O porquê que ele chega a ficar marginalizado, ou seja, à margem de uma sociedade, em decorrência da falta de uma assistência nesses primeiros dias. Tá ok? Companheira Maria Inês, presidente Maria Inês, obrigado. Realmente, a questão do uso de droga na juventude, ela tem hoje a gente sabe, tem um componente intrauterino muito grande, claro, nos primeiros 1000 dias também. Pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas têm uma tendência 3 ou 4 vezes maior, não lembro agora o número certo, de gerar filhos alcoólatras. Fora isso, né, essa percepção do sabor ou do êxtase que a mãe experimenta durante a gravidez, isso também é percebido com ele. E é claro que depois ele experimenta a mesma coisa e vai identificar esses flavors que são esses transmissores. O nosso organismo consegue traduzir exatamente o que é aquela sensação e o que causa aquela sensação. A gente vai perder, provavelmente, se não tratar direito. A gente nasce com mais ou menos 100 bilhões de neurônios. Nós vamos perder 80 bilhões de neurônios causados por estresse, por drogas, por uma alimentação inadequada, por hábitos não saudáveis, né? Então, nós vamos perder muitos neurônios ao longo disso. E as crianças que, por acaso, né, que infelizmente experimentam essa dificuldade de estar muito próximo a pais que têm o uso de droga ou estão nesse ambiente, o índice de repetição desse comportamento é muito grande. Então, há uma redução da relação afetiva. Muitas crianças que eu falo, porque são meninas de 16 anos, de 17 anos, 14 anos, que ficam grávidas, aquilo é um problema na vida delas, elas querem se livrar daquilo ali. E esse estado, né,
gera todos esses desvios que a gente vai encontrar todos durante a juventude ou na fase adulta. Então, ao longo da vida, a gente faz mais de 1 trilhão de sinapses e elas vão se perdendo, então a pessoa, às vezes, não tem nem reação a determinados estímulos. Então, é muito importante que essa estimulação para a saúde mental, para que o comportamento seja mais adequado, que seja feita durante a gravidez e nesses primeiros 1000 dias, de um modo geral. Sérgio. Oi. Como é que, obviamente, você passou o quadro ideal, né? Isso. O amor, a atenção, os estímulos e tantas outras coisas. Mas, talvez não seja a sua abordagem, e para reverter um quadro que não tem esse ideal, o que nós, como sociedade, poderíamos nos unir e fazer? Você teria isso? Então, Cretão, assim, eu sempre acho que atuar nas consequências é sempre mais desastroso, mais caro, mais complicado, né? Você já a consequência, aquele comportamento inadequado, é o final de linha, como a presidente Maria Inês comentou. Eu tenho aqui situações dramáticas, e devem ser dramáticas mesmo, com o uso de droga de adolescente. É dramático. Muitas vezes eles querem até se livrar daquilo, mas não tem uma referência forte. O que é que acontece? Então, quando isso já está formado, a criança já passou disso, ficou jovem, infelizmente, o retorno a isso, né, vai exigir, e é muito, vamos dizer assim, é muito pouco eficiente, vai exigir doses de atenção, de amor muito maiores, e é claro que precisa ter um olhar técnico para que esse tratamento, que aí um tratamento mesmo, seja neurológico, comportamental, psicológico, o que for, necessita. Então, há uma demanda por um tratamento que cada criança, cada adolescente aí vai experimentar. Mas o que a gente pode fazer a mais que a gente não está fazendo, por exemplo, hoje, né? Existem hoje várias creches, poderia dar alguns exemplos aqui, além que eu conheço, né, que já transitei um pouco. Por exemplo, tem uma creche chamada Maria Dolores, que atende as crianças da Mangueira, fica ali no bairro do Riachuelo, por ali assim, não sei, de Rocha. Essa creche, ela pega, por exemplo, meninas com 14, 13, 15 anos, a maioria que foram engravidadas por traficante, etc., e que elas inicialmente querem dar um jeito de tirar a criança. Então, e aquilo chega até lá, porque uma que já está no programa traz ela como se fosse para ganhar uma bolsa, uma roupa, e aí ela é atraída até lá e aí começa um trabalho de construção de uma relação com esse bebê. Não é fácil. E aí tem todo um projeto, né? Tem música clássica, tem isso, tem aula, e ela começa a fazer, junto com os voluntários, roupas para as crianças, bebês, etc. E isso faz com que ela comece a desenvolver alguma afetividade por essa criança, por esse bebê. Então, isso, por exemplo, precisa ser mais estimulado. Falta recurso, falta gente, falta tudo para que isso aconteça numa escala maior. Conversando com algumas pessoas, a gente atende aqui 16 meninas, mas tem umas 40 para serem atendidas que a gente não deu conta. Então, existe algumas situações em que esse quadro precisa ser ampliado e precisa de equipamento adequado para isso. Tá? Esse é um aspecto. Agora, tem aspectos da política pública, nossa, que já está ok. A política pública, eu não mexeria muito nela. Né? Como também falou o nosso governador Cláudio Zing, existe hoje um avanço significativo disso. O que ainda não está bom? A execução disso. Algumas execuções ainda esbarram em ou falta de recurso ou falta de comprometimento, que parte disso que nós estamos falando aqui são equipamentos públicos. Existem os equipamentos privados que vivem de convênio. Olha, nada contra
nenhum tipo de governante, mas quando o nosso prefeito assumiu a prefeitura, as creches que eram ligadas ao centro espírita perderam os convênios. E eu estou falando aí de mais de 60 mil crianças que, da hora para a noite, não tinham uma creche para ir. Isso de uma região que eu conheço, não sei a cidade como um todo, mas na região que eu conheço, quase 60 mil crianças ficaram sem ter uma creche para ir, porque não houve renovação desse convênio. Então, a gente tem alguns mecanismos na execução que ainda precisam ser melhor feitos, e talvez a gente possa atuar um pouco mais firmemente junto dessa execução. Se você me perguntar todos os mecanismos para isso, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Sei que existem os conselhos tutelares, existem uma série de instituições que apoiam isso, né? Mas eu não sei te dizer todos os mecanismos públicos, não. Tem também, por exemplo, tem uma ação do Instituto Criança é Vida, né, que faz um trabalho fantástico, um trabalho onde ela treina os professores, os educadores, os auxiliares, treina todo mundo que vai lidar com essas crianças para que elas possam ficar capacitadas a atendê-las. Eles têm, por exemplo, uma abordagem para a prevenção de droga que não fala da palavra droga, né? Eu já vi isso com a Viviane, e não fala. Vi isso na Casa Ronald, que eles fazem isso lá também. Não fala. A criança percebe que aquilo é droga, às vezes usa a palavra droga, mas no treinamento é toda uma abordagem de cuidado com o corpo, de se entender o indivíduo. Enfim, isso tudo são mecanismos que a gente precisa ampliar. Agora, às vezes, para formar uma turma de educadores, isso é de graça, não custa nada. Não custa nada. Para formar uma turma, para dar esse treinamento, olha, nem sempre é muito fácil. Além das vaidades regionais que existem, o diretor do regional que for, existem também a falta de estímulo para que esses professores participem desses encontros. Companheiro Sérgio, você podia repetir o nome dessa instituição, por favor? Instituto Criança é Vida. A Viviane, que está aqui presente, eu agora olhei a Viviane aqui em algum Ela está assim. Isso é uma instituição de São Paulo, mas ela tem uma sede aqui no Rio de Janeiro, e essa sede está dentro da Casa Ronald McDonald, uma sala da Casa Ronald McDonald. E o trabalho que é feito, por exemplo, tem prefeitura no Ceará, ela pode depois até ser convidada para falar disso melhor, mas tem prefeitura de interior do Ceará, que o programa, o projeto de educação é deles, é feito com eles. Capacita todo mundo, os professores e tudo mais, e tocam para frente. A prefeitura mesmo, ela não tem estrutura, às vezes, para criar isso, então eles pegam o Instituto Criança Vida e capacitam todo o seu pessoal. Obrigado, Sérgio. Temos tempo ainda ou não? Não, nós já faz estamos isso no Brasil todo também, né? Faz isso no Brasil todo. Eu peço desculpas. O Tácito, você pode entregar virtualmente o nosso certificado? Sérgio, esse é virtual, né? Depois eu mando para o seu zap, e-mail e entrego pessoalmente o certificado físico. Obrigado. Ótimo, obrigado. Companheiro, muito obrigado a todos companheiro, pelo estímulo e pela chance de falar desse tema. Obrigado. Show, parabéns. Tácito, você conseguiu fazer a estatística para passar para nós? Perfeito, presidente. A estatística dessa reunião é a seguinte: nós tivemos presente 11 Rotary Clubes, e destacar a presença da presidente Ciomara, do Rotary Clube Caçapava Jequitibá, do presidente London, do Rotary Clube Dois Irmãos, e da presidente Maria Inês, do Rotary Clube Guaratinguetá. Tivemos também a presença de 5 governadores: o governador Fernando Quintela, do Distrito 4.720, que é nosso associado honorário, o governador eleito Cláudio Zinga,
período 2021-22, também nosso associado no horário. O governador José Nilton Amaral, período 2002-2003, do Rotary Clube Jacarepaguá, que nós agradecemos a presença também. E os nossos companheiros governadores, Joper Padrão e bem-vindo Augusto Dias. Tivemos 4 companheiros visitantes desses clubes presentes e a parabenizar o nosso companheiro palestrante Sérgio pela palestra, e ele conseguiu nos trazer 44 convidados, bastante significativo, e pela excelência do companheiro na sua palestra. Total de 69 participantes no pico da reunião. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Sim, excelente. Se não me engano, esse é o recorde. Eu acho que tínhamos 62, 63, vamos a 69, então. Sim. Que bom, maravilha. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos os presentes por acompanhar a nossa reunião. Eu quero dizer que semana que vem, dia 28 de outubro, estava presente na sala, agora não sei porque eu acompanho pelo celular, então é só de 4 em 4. Estava presente na sala a palestrante da semana que vem, que é a Jussara Xavier. Estou catando aqui para ver se ela está na reunião, sim. Ainda está. A Jussara falará para nós sobre pessoas deficientes pessoas com deficiência são eficientes. Será também, com certeza, será um tema bastante proveitoso a todos nós que tivemos tempos de assistir. Então, chegando ao fim de nossa reunião, com o meu agradecimento também ao companheiro Tácito por esse meio campo que ele faz. A Zélia, mais uma vez, ainda está envolvida em suas mudanças, e aí estará conosco semana que vem, se Deus quiser. Tácito, então, vamos oficialmente encerrar a reunião com o novo badalado sino. Oficialmente a reunião está encerrada, podem todos